Nós temos descrito na Bíblia com cores assim muito fortes o ministério do profeta Eliseu, um homem que tinha relacionamentos políticos. Ele se relacionava bem com a corte do seu tempo, era bem conhecido do rei, mas tinha o seu caminho independente. Ele não atrelava o seu ministério a qualquer ideia de sucesso do seu tempo. O profeta Eliseu não recebia verbas de governo, dotações de nada, não recebia convites para pregar e cobrava para dar qualquer profecia, coisa parecida. Ele tinha uma participação no seu país porque ele era patriota, ele amava o seu país e tinha intimidade com Deus e usava essa intimidade com Deus para poder levar a palavra de Deus às pessoas e levar o problema das pessoas a Deus, e fazia milagres. Ele fez milagres extraordinários. Como ele pediu a porção dobrada de Elias, alguns têm essa ideia como uma porção do primogênito. Parece uma coincidência que na Bíblia há um relato de milagres que o Eliseu fez, exatamente o dobro dos milagres que Elias fez. Aliás, o Eliseu fez milagres até depois da morte dele, porque ele era um homem de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 4, nós vemos o Eliseu abençoando os discípulos dos profetas com a multiplicação de comida. A comida era pouca, ele orou ao Senhor e multiplicou a comida, e todos se fartaram e ainda sobrou. Depois, no capítulo 5, nós encontramos esse profeta numa atuação muito interessante junto ao comandante do exército do país vizinho, inimigo de Israel, que era Síria. Os sírios sempre foram inimigos de Israel, um país bastante sofrido ali no Oriente Médio e que na Bíblia quase sempre está em contraposição a Israel. Era mais ou menos do mesmo top de Israel, ou seja, era um país que rivalizava em forças. Era como o Brasil e a Argentina, sempre no decorrer da história, assim se contrapondo, procurando equilibrar as armas, as forças armadas, e o Brasil não tem a mínima condição de enfrentar um país da Europa em armas, e Estados Unidos, Rússia, Israel, nem Coreia, nem Japão, nem China. O Brasil não tem condições de enfrentar um país desses em guerra. Então, o Brasil só pode fazer guerra com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, que é o que aconteceu no decorrer da história, quem sabe até com a Bolívia, com a Venezuela, mas é o top do Brasil se igualar aos seus vizinhos. A Síria era assim, um país inimigo de Israel. Estavam sempre, às vezes faziam paz, às vezes brigavam, guerra para lá, guerra para cá, ganha um, ganha outro, e levando a vida assim. Mas havia sempre um belicismo entre eles. Mas quando o Naamã, comandante do exército da Síria, ficou doente, uma serva que ele tinha levado escrava de Israel e servia a sua mulher, lembrou que em Israel havia um profeta que era um homem de Deus e que fazia milagres. O Naamã acreditou. A menina falou com tamanha convicção que o Naamã acreditou e foi pedir ao seu chefe, o rei, autorização para ir a Israel procurar este profeta chamado Eliseu para pedir que ele fizesse a cura da sua doença, que era a lepra. E houve percalços no caminho, o rei de Israel não entendeu, achou que era um pretexto para declarar uma outra guerra, mas Deus fez as coisas acontecerem porque revelou ao profeta Eliseu aquela situação. Ele agiu proativamente e por fim o Naamã compareceu na sua presença. Não diretamente, porque o profeta Eliseu
nem foi ao portão da frente da sua casa para receber o general Naamã. Ele não foi receber, mandou o servo dele, o Geazi, dar um recado. Olha, o comandante general Naamã, a coisa é a seguinte: o senhor quer ficar livre dessa lepra? Vai lá no Rio Jordão e se lave 7 vezes e vai ficar purificado. É claro que o general Naamã ficou irado. Ele não foi recebido com honras. O profeta nem se dignou a aparecer para falar com ele. E depois, tomar banho naquele rio imundo que era o Rio Jordão. Não havia rios muito melhores e mais limpos no seu país, na Síria, porque ele iria se submeter àquela humilhação de se lavar num rio imundo como era o Rio Jordão. Pois é, mas era o propósito de Deus que ele se humilhasse. O grande problema do Naamã era que ele precisava se humilhar. O grande problema de todos nós é que precisamos nos humilhar. Morrer para o nosso eu significa a gente viver uma vida assim de servos dos outros, dos irmãos, atender as pessoas. Nós não podemos ficar nos gabando, defendendo o nosso eu, discutindo. Quando a gente crê no Senhor, a gente morre para o eu e se batiza como prova de que o nosso eu está morrendo. É um ato simbólico o batismo. O nosso eu é sepultado e precisava acontecer isso com o Naamã. Está registrado, você pode ler 2 Reis no capítulo 5 da Bíblia. Por fim, os assessores disseram: mas, ô comandante, o profeta falou uma coisa muito difícil. É difícil lavar? Não, não é. Então obedeça. Não vale a pena obedecer? Só 7 vezes, então mergulha aqui, ó, no Rio Jordão. Não precisa nem ir lá naquele trecho do Rio Jordão, perto dele não. Ele não vai nem ficar sabendo. O Rio Jordão passa por aqui, desça aqui e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e aí vai ver se a palavra vai se cumprir ou não. O Naamã se humilhou, entendeu e fez aquilo que deveria fazer. Ali mesmo onde estava, passava o Rio Jordão, desceu por ali e ali mesmo mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez o milagre aconteceu. Ficou totalmente limpo da lepra. O nosso Deus é assim. Na última ceia do Senhor, eu estava muito angustiado, caído de gripe, com febre, tossindo, garganta toda inflamada. Como é que eu vou falar, pregar, dirigir uma reunião nesse estado? Mas eu entreguei ao Senhor. Quando cheguei lá, Deus fez um milagre. Passei o dia inteiro na presença de Deus ali falando. No final eu atinei para o que tinha acontecido. Cadê gripe, cadê febre, cadê garganta, cadê inflamação, tosse? Tudo foi embora. O nosso Deus é Deus de milagres. Quando a gente vai obedecer ao Senhor, Ele age. Creia nisto. Tome para você a fé de Naamã, mas primeiro tem que quebrar o seu eu, para depois você receber o milagre. Deus vai fazer milagres na sua vida, meu irmão, minha irmã. Creia nisto.